Amigas e amigos, o Brasil está assistindo a dois filmes históricos. Um é o da vida real, que esta caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Nordeste. É impressionante a recepção que ele tem por onde passa. É a tradução da sua popularidade ao vivo e a cores, porque o Lula consegue fazer a mediação política com o anseio da imensa maioria do povo brasileiro, que é esse sentimento de pertencimento a uma nação com inclusão social, com justiça social, com democracia social, com soberania nacional. Na verdade, o Lula ele é perseguido, bloqueado e censurado exatamente porque ele traduz essa ideia. Ou seja, eles estão perseguindo, bloqueando e censurando uma ideia. Medo do povo, medo animal do povo, medo de que o povo tome consciência de si mesmo e lute pela sua emancipação social, econômica e política, tire das suas costas esses parasitas. É preciso entender o Brasil, estudar o Brasil. Eu tenho falado aqui, estudar os explicadores do Brasil, Gilberto Freire, Nelson Werneck Sodré, Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, para a gente não cair nessas esparrelas da propaganda ideológica que é populismo, que é assistencialismo. Não tem consistência quando a gente entende o Brasil. Mesmo o Nordeste, é necessário que a gente estude o Nordeste, entenda o Nordeste para não cair nessa esparrela, essa propaganda preconceituosa, que é populismo, que é assistencialismo. Nesse sentido, eu quero mostrar aqui duas obras para vocês, que explica muito bem o Nordeste. Essa de 62, do Rui Facó, Cangaceiros e Fanáticos, uma pesquisa interessante, muito bem escrita, uma obra-prima, muito competente, o Rui Facó. E a outra é o clássico do Euclides da Cunha, Os Sertões, fundamental que se leia, que se estude, para a gente entender o que é o Brasil, entender o que é o Nordeste, entender por que o Lula tem essa popularidade toda. Do outro lado tem a ficção, literalmente ficção. Lançaram em Curitiba o filme da Operação Lava Jato, que é um estelionato intelectual, até no nome, que diz que a Operação Lava Jato, a lei é para todos. Para todos quem? Quem acompanha os fatos com o mínimo de atenção sabe quem são os todos a que eles se referem. Para quem é a lei? Lei deles, não a lei do Estado Democrático de Direito. E o outro estelionato intelectual é dizer que o filme retrata os bastidores da Operação Lava Jato. Esse delegado Igor Romário de Paula, esse que andou xingando Lula, Dilma e defendendo Aécio Neves nas eleições de 2014, assim como outros delegados da Força Tarefa da Operação Lava Jato, inspirou o personagem principal do filme, que é o delegado Ivan, que é a partir da perspectiva dele que o filme se desenrola. Ele diz que o filme é está mais para documentário do que para ficção. Do ponto de vista subjetivo é verdade, porque retrata exatamente as manipulações, as mentiras, as politiquices. Agora, não retrata a realidade da Operação Lava Jato, as negociatas das delações premiadas, as manobras para ocultar corrupção. Ou seja, é um filme de baixíssima qualidade literária, uma ficção de quinta categoria. Os redatores e roteiristas do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, fazem coisas com muito mais densidade intelectual. Os planos lá do Cebolinha, do Cascão contra a Mônica, tem muito mais lógica. E o filme foi apresentado com uma pirotecnia, que é típica da Lava Jato, shows. Eu comentei aqui já isso. Tinha lá um show, 8 salas de cinema do Shopping Barigui, que não é pequeno, eu conheço lá, lotadas. Como essa plateia é formada? Quem é convidado para um pré-lançamento como esse? Almofadinhas estavam lá. Estava Sérgio Moro com tapete vermelho, aquele Marcelo Bretas, juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, ator da Globo, esse que proibiu o Sérgio Cabral e o Eike Batista de dar entrevista, censurando. Está com medo de quê? O que eles poderiam dizer que pudesse contrariar a lógica da justiça? Esse juiz fundamentalista que dá sentenças baseadas em versículos da Bíblia, eu já comentei dele aqui, ator da Globo. E todo mundo lá falando, agradecendo os presentes. Estava lá Deltan Dallagnol também, estavam os delegados da Polícia Federal. Enfim, a pirotecnia típica. É um filme que, na verdade, ele dramatiza essa novela ideológica do Grupo Globo, sobretudo dos telejornais da Rede Globo, que passa todo dia aí. As mentiras, as manipulações. Eu peguei o trailer do filme, o filme eu não assisti. O trailer eu assisti ponto a ponto, quadro a quadro, Não tem nada de justiça, o que tem é politiquices, Tem cenas, aquela história, o delegado dizendo, não vamos mudar o Brasil, mas um pouquinho a gente mudar com essas práticas da Operação Lava Jato. Aí, numa entrevista, muito sintomática a entrevista, é que a repórter pergunta para ele
Por que vocês estão perseguindo o PT? A gente não, ele responde, a gente não persegue partido nem pessoas, investiga fatos. A gente sabe, eu cansei de falar aqui, cadê os presos preventivos do PMDB, do PSDB? Cadê a operação? Por que não tem uma operação Metrô de São Paulo, uma operação Furnas? Por que não tem uma operação Maringá? Por que criaram uma operação Lava Jato para investigar a Petrobras? Olha aí, é tudo manipulação, e aí ele sai com essa aqui. Fizeram, inclusive, lá um espetáculo no centro de Curitiba, aquela montanha de dinheiro falso, 4 bilhões de reais que eles dizem que recuperaram aí da Operação Lava Jato, da corrupção, dinheiro da corrupção. Cadê o dinheiro? Primeira coisa. Segunda, eles não disseram que tinham recuperado 6 bilhões? Fizeram, inclusive, constar no balanço da Petrobras, com base em estimativas das delações premiadas da Operação Lava Jato? Cadê os outros 2 bilhões? Interrogação. Tem, inclusive, chavões, falsos, que muito comum aí, repetidos, pela turma da Operação Lava Jato. Essa história, por exemplo, quer achar o dinheiro, quer achar o crime, segue o dinheiro. Cadê eles? Seguiram o dinheiro? Cadê as delações premiadas? Que eles varreram para debaixo do tapete. Cadê o dinheiro? Outro, quer achar quem manda, segue a caneta. Isso aqui é para justificar a teoria do domínio de fato. Cria-se um crime fictício e precisa de um criminoso. Na farsa do Mensalão fizeram isso com José Dirceu, agora na farsa da Lava Jato querem fazer com o Lula. E tem um outro episódio também, que é o personagem que interpreta o delegado Marcião Selma, esse que eu falei aqui, que parece analfabeto funcional, ele não consegue fazer sequer um relatório com começo, meio e fim, que ele discutindo com o pai, ele diz, mas eu votei neles, fiz campanha para eles. Agora, isso é típico dos trolls bolsonaristas aí da rede social. Eles foram buscar lá para pôr no filme. E os trolls dizem, eu votei no Lula, votei no PT, estou decepcionado, agora vou votar no Bolsonaro. Para ver o nível, o baixo nível. É isso que eu falo, uma ficção de quinta categoria sem qualidade literária. O produtor do filme, o tal do Tomislav Blazik, estava lá também, falando... Falou, agradeceu os juízes, pois inclusive o Valisney de Souza, que é o juiz da Lava Jato lá de Brasília, não estava presente, agradeceu, e outros inúmeros magistrados, palavras dele, os delegados da Polícia Federal, o Deltan Dallagnol, o secretário de Segurança Pública do governo tucano do Paraná, que ajudou nas filmagens, tudo palavra dele. E diz que o filme não é político, não é partidário, que tem o objetivo de ajudar a sociedade a continuar discutindo a corrupção, discutindo com eles. Onde? No Grupo Globo, na Rede Globo? Como isso é possível? Porque o filme é todo envolvido em obscurantismo. O financiamento cercano a 12 bilhões, aliás, milhões, agora estão dizendo que são 15 milhões. Apareceu aí um investidor, uma figura obscura, metido em rolos, e está aí na internet, que criou um fundo de investimento. Um filme cheio de obscurantismo, de coisas aí, pontos cegos, podemos dizer assim. O produtor apresentou também lá um representante da Transparência Internacional sediado em Berlim. É o mercado de ONGs, porque o mercado de ONGs ele atua fundamentalmente nessa história de combate à corrupção, no meio ambiente e direitos humanos, claramente fontes de corrupção. Aí o representante da Transparência Internacional diz que eles não tinham presença permanente no Brasil e que agora recentemente constituíram uma equipe, não sei o que, diz ele, apoiando essa luta da sociedade brasileira contra a corrupção, da sociedade brasileira. Quem deu procuração para eles? Quem votou neles? Quem disse que eles podem falar em nome da sociedade brasileira? O diretor do filme também falou nesse sentido, que é um filme partidário, que visa provocar o debate sobre a corrupção, e larali, laralá. Falou. No mundo da vida real, na novela real, além da caravana do Lula, tem aí o desdobramento do caso do compadre do Sérgio Moro, que apareceu agora que ele era procurador do Carlos Fernando dos Santos Lima, aquele que eu venho falando aqui, procurador da Lava Jato, pau de galinheiro, que veio lá da Operação Banestado, que ele representava o Carlos Fernando dos Santos Lima numa ação no Superior Tribunal de Justiça pedindo pagamento de diferença de 101 diárias que recebeu por deslocamentos a serviço em 2005. Aquela história das diárias que eu já comentei aqui, corrupção. Ele estava aqui em São Paulo, foi lá para Curitiba. A Globo montou a Operação Lava Jato a partir da Operação Banestado. Pegou toda aquela turminha, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, esse aqui, Carlos Fernando dos Santos Lima e tal, e montou a Operação Lava Jato. Aí o Moro saiu em defesa do compadre,
veja bem, tentando desqualificar o delator, que é o advogado, o ex-advogado Odebrecht, o Rodrigo Tacla Duran. Ele foi para cima, dizendo que ele é um foragido da lei e tal, como se os outros delatores dele lá estivessem dentro da lei. Olha só, né? Não tem densidade intelectual, esse é um ponto fundamental. O advogado, o Duran aqui, fala uma coisa interessante, que diz que a diferença dele para outros delatores é que, como ele está livre na Espanha, fala sem sofrer qualquer tipo de coação ou ameaça de prisão, o que torna a sua história mais crível. É verdade, pura verdade. Aqui está todo mundo sob coação, ameaças dessa turminha aí da Operação Lava Jato barra pesada. E é isso, cria-se esse mundo aí da ficção contra o mundo real. Rodrigo Janot, esse Luiz Fux, que deu entrevista no Estadão, né, claramente a serviço da facção do golpe ligada ao Grupo Globo, essa história, né, colocar todos no mesmo saco, Temer, Aécio, essa facção do PSDB que está do outro lado, né, para chegar em 2018 eles apresentarem o candidato deles, o salvador da pátria. O Estadão reage, é interessante a gente observar essa guerra de facções. Voltou a pegar fogo essa guerra Estadão-Globo, Estadão revelando os super salários aí, as maracutaias do judiciário pelo mundo afora. Está na edição de hoje, vale a pena dar uma olhada quem puder. Né? Aí eles fazem paralelos com a Operação Mãos Limpas, que não tem nada a ver a realidade lá da Itália com a realidade daqui. Lá tinha uma coisa concreta, aqui é pura ficção, mentira, farsas, mensalão e da Operação Lava Jato. Né? E aparece a Veja, por exemplo, põe o Gilmar Mendes na capa, né, dizendo que o juiz que discorda do Brasil. Olha aí de novo, eles falando em nome do Brasil, da sociedade. Quem deu autorização para eles falar desse jeito? É a guerra de facção, é importante que se diga isso. Essa questão, por exemplo, uma outra questão aí, esses compadrios que eles vão estabelecendo, o Sérgio Moro está cheio disso, de compadrios da mulher do Sérgio Moro, de benesses que eles vão obtendo. Aí eu tenho comentado aqui, eu falei aqui ontem da Rosângela Moro, lá em Cascavel, que ela foi lá montar um escritório quando o Sérgio Moro trabalhou em Cascavel. Eu disse que ela ganhava um salário mínimo por mês na primeira menção que eu fiz. Na verdade, um salário mínimo por dia. Ela ganhava num escritório representando os escritórios de Curitiba lá em Cascavel. Para a gente ver, a Operação Lava Jato tem um papel central em tudo isso. Cria esses grupos que vão metendo a mão no dinheiro público. Uns metem a mão no PIB, outros no orçamento, outros nos direitos sociais e trabalhistas. É a esbórnia do golpe, né? Essa bandalheira que o regime golpista instaurou aqui nesse período que eles estão reinando. É oportunismo para todos os lados, essa degeneração ética e moral que tomou conta do país. Nesse sentido, é importante que o Brasil real se manifeste, né, que o Brasil real proteste contra tudo isso, tome consciência do que é essa turma do golpe, essas facções, esses grupos do golpe, essa esbórnia, para que o Brasil possa se defender. Né, procurar outro rumo aí de democracia, progresso social, desenvolvimento, inclusão social, né, soberania nacional. Esse é o ponto. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.